newsletter em áudio para combate à fraude. 5 dicas para estabelecer uma gestão de risco em prevenção à fraude. Com os golpes cada vez mais presentes e sofisticados devido ao uso da internet, cresce entre as empresas a consciência da necessidade de contar com uma gestão de risco em prevenção à fraude. A medida vem sendo entendida como fundamental para manter a sustentabilidade dos negócios, uma vez que ajuda a diminuir os prejuízos e os danos à imagem causados por fraudes. Sendo assim, é fácil reconhecer que investir em prevenção é o correto e também a medida mais barata a ser tomada. Mas a pergunta que fica é: por onde começar? Se essa dúvida também é sua, continue ouvindo e confira estas 5 dicas da Combate à Fraude para você estabelecer uma gestão de risco em prevenção à fraude e evitar sofrer com fraudes no seu negócio. Comece pelo mais alto nível da empresa. É isso mesmo, o sucesso da implantação de uma gestão de risco em prevenção à fraude passa em grande parte por a ideia ser comprada pelo mais alto nível da empresa, como forma de se obter respaldo para a tomada de decisões importantes para garantir a segurança do seu negócio. Ou seja, o ideal é que o movimento ocorra de cima para baixo e a empresa estabeleça uma política de governança com um elevado grau de compromisso na prevenção de fraudes para proteger a si e aos seus stakeholders. Essa política de governança deve trazer todas as diretrizes da sua gestão de risco de modo a guiar o trabalho de todos os seus colaboradores no dia a dia das suas atividades. Estruture a sua área de prevenção à fraude. Contar com uma área de prevenção à fraude dentro da sua empresa é dispor de funcionários que vão se dedicar de forma integral ao trabalho de gestão de risco. Isso é muito importante, mas não é a sua única opção. Você também pode terceirizar o serviço, seja de forma parcial ou total. Uma das principais vantagens da terceirização está na possibilidade de adaptar soluções de acordo com as suas necessidades e nível de segurança exigido, recorrendo às empresas especializadas que possuem uma equipe qualificada e com a devida expertise para o manuseio das mais sofisticadas tecnologias existentes hoje no mercado. Porém, o que acreditamos ser o melhor caminho é combinar os dois mundos, aliando uma estrutura mínima própria com as vantagens de terceirizar a sua operação de prevenção à fraude. Enquanto sua própria equipe pode atuar com foco no controle interno e na medição e acompanhamento de resultados, seu parceiro terceirizado pode ficar responsável por toda a parte operacional e o suporte técnico ao setor de prevenção à fraude da sua empresa. Estabeleça o seu processo de avaliação de risco. O trabalho de gestão de risco em prevenção à fraude pode ser estruturado a partir das seguintes diretrizes: dados, atenção e correção. Inspire-se no conceito de cultura data-driven para tomar ações orientadas em dados, o que passa por filtrar elementos úteis e transformá-los em informação relevante para o momento da tomada de decisões. A atenção na análise de dados é que vai orientar quais são as áreas de maior risco de fraudes dentro da sua empresa e onde devem ficar concentradas as suas atividades de correção. Busque a supervisão de uma auditoria externa. Após estruturar o setor e estabelecer o seu processo de avaliação de risco, um ponto importante é submeter o seu trabalho à supervisão de auditorias realizadas de forma interna e principalmente externa. Trata-se de uma medida importante para você examinar, corrigir e até mesmo certificar as atividades desenvolvidas pela sua empresa na área de gestão de risco em prevenção à fraude. As auditorias funcionam como um instrumento regulador e complementar do trabalho que você já desenvolve, passando mais segurança e transparência tanto à sua equipe quanto ao público externo. Ofereça treinamentos na área de prevenção à fraude. Os fraudadores têm evoluído e acompanhado o desenvolvimento de novas tecnologias. Em um cenário assim, a sua empresa precisa fazer o mesmo e estar atualizada se deseja estar a um passo à frente dos golpistas. A solução para isso passa também por oferecer treinamentos regulares aos seus colaboradores da área de prevenção à fraude. A ideia é promover o senso crítico do time e deixá-lo por dentro das técnicas mais usadas pelos fraudadores e quais são as melhores soluções para proteger o seu negócio. Em busca de uma empresa parceira com soluções eficazes para proteger o seu negócio contra as fraudes de identidade,
Teste a nossa solução completa para reduzir prejuízos com fraudes, obter processos mais rápidos e baratos e ainda melhorar a experiência do usuário. Como compliance e gestão de riscos entram nas práticas ESG? O termo ESG está na moda, sendo um reflexo da maior preocupação da sociedade com as temáticas ambiental, social e de governança. O que você talvez não saiba é que as atividades de compliance e gestão de riscos realizadas pela sua empresa também podem ser entendidas como práticas ESG dentro das ações de governança, o G de ESG. Apesar do termo ser mais lembrado por ações dentro da área socioambiental, as ações de governança também merecem atenção por parte dos gestores e estão ampliando a sua importância dentro do escopo de boas práticas empresariais. Nesse blog explicaremos como as atividades de compliance e gestão de riscos entram nas práticas ESG. Antes, porém, vamos relembrar e aprofundar o nosso conhecimento sobre o que é ESG. Siga com esse áudio e confira. ESG. O que significa? ESG é uma sigla em inglês para Environmental, Social and Governance. Em tradução para o português, quer dizer ambiental, social e governança. O termo foi cunhado em 2004 em uma publicação do Pacto Global em parceria com o Banco Mundial, chamado Who Cares Wins, e serve para medir as práticas de uma empresa dentro desses três pilares. Vamos explicar melhor cada um deles. Environmental ou ambiental. Refere-se às práticas corporativas voltadas ao meio ambiente, por exemplo, debate sobre aquecimento global, diminuição da emissão de carbono, poluição do ar e da água, desmatamento, gestão de resíduos, entre outros. Social. Está relacionado à responsabilidade social e ao impacto da empresa em prol da comunidade, como respeito aos direitos humanos e às leis trabalhistas, diversidade da equipe, segurança no trabalho, proteção de dados e privacidade, envolvimento com a comunidade, investimento social privado, entre outros. E governance, ou governança. Governance ou governança está ligado às políticas de administração da empresa, como a conduta corporativa, composição do conselho, práticas anticorrupção, existência de um canal de denúncias, auditorias, entre outros. Investir em ESG é a forma de um negócio demonstrar preocupação com as temáticas abordadas dentro desses pilares e também melhorar a sua imagem diante dos diversos stakeholders. Inclusive, atualmente, assumir compromissos com os pilares ESG pode ser encarado como um diferencial competitivo, uma vez que muitos investimentos já têm sido realizados com base em critérios ambientais, sociais e de governança. Aliás, pesquisa anual global de CEOs realizada pela PwC mostra que, apesar do crescente interesse pelos temas ESG, as estratégias das empresas ainda são influenciadas principalmente por métricas de negócios não condicionadas às questões ambientais e sociais. Mas então, essa breve explicação lhe ajudou a relembrar e entender o que significa ESG? Agora vamos avançar e explicar a sua relação com as atividades de compliance e gestão de riscos. A relação com compliance e gestão de riscos. As atividades de compliance e gestão de riscos entram nas práticas ESG dentro do pilar de governança, o G de ESG. Tais trabalhos estão relacionados com esse eixo a partir da ideia de garantir a ética da organização. É através do compliance que a empresa vai buscar a adequação da sua conduta em relação à legislação referente ao seu segmento, ou seja, para estar em conformidade com as leis e regulamentos do seu setor. Isso passa por a empresa ajustar sua conduta em acordo com o que determina a legislação em relação aos mais diferentes temas, o que inclui os três pilares ESG, ambiental, social e governança. A adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, é um exemplo de conduta esperada dentro do pilar de governança, obrigando a proteção de dados sensíveis e trazendo mais transparência em relação ao uso de tais informações. Já o trabalho de gestão de riscos visa entender o nível de risco na operação de uma empresa. O objetivo é a mitigação de riscos para evitar prejuízos à empresa e qualquer tipo de impacto para cada um dos seus stakeholders.
Nesse sentido, um ponto que se torna relevante é justamente conhecer melhor os seus stakeholders para evitar que a sua empresa estabeleça relações com algum parceiro que possa representar algum tipo de risco para a reputação do seu negócio. Para isso, a tecnologia pode ser uma aliada por meio de soluções como Background Check, que permite realizar o monitoramento de dados importantes, tais como certidão negativa de dados trabalhistas, relacionamentos econômicos e registros junto aos órgãos governamentais. Além de trazer mais segurança para o seu negócio, tais medidas diminuem riscos e chances de ter o nome da sua empresa envolvido em escândalos. Metaverso vai exigir segurança contra as fraudes de identidade. O chamado metaverso virou assunto na mídia e também fora dela depois do anúncio de que o Facebook passou a se chamar Meta e vai direcionar investimentos para que seja visto como uma empresa desse ecossistema. Desde então, muito se falou sobre o assunto, principalmente no sentido de que esse será o futuro da internet e também sobre todas as mudanças que essa migração poderá acarretar. No entanto, por ora, essas discussões ainda parecem bastante distantes e não sabemos até que ponto o metaverso vai se tornar uma ferramenta atraente e acessível para a maior parte da população. Contudo, se ele vingar, uma coisa é certa: será preciso investir em cibersegurança para evitar fraudes de identidade e garantir uma experiência mais agradável aos usuários desse novo mundo. Neste blog, falamos mais sobre o assunto e trazemos alguns dos riscos do metaverso e algumas das soluções capazes de tornar esse ecossistema mais seguro para todos. Antes, porém, vamos explicar de forma breve o que é o metaverso e quais mudanças ele pode trazer. Confira! O que é o metaverso? Metaverso é a denominação para um espaço virtual compartilhado, acessado por meio de óculos especiais e outros equipamentos, e que incorpora realidade aumentada, avatares holográficos 3D, vídeos e outros meios de comunicação. Apesar do metaverso ter ganho maior popularidade somente a partir da mudança do Facebook para Meta, o termo não é tão recente assim. Ele foi usado pela primeira vez no livro Snow Crash, escrito por Neil Stephenson e publicado em 1992, além de estar presente no filme Ready Player One, Jogador Número 1 no Brasil, dirigido por Steven Spielberg e lançado em 2018. Outro ponto interessante é que a Meta, Facebook, sequer sai na frente na corrida pelo metaverso, uma vez que a indústria de games já proporciona muitas das experiências prometidas para o ecossistema, ainda que faça isso de uma forma mais rústica. O Fortnite e o Minecraft são exemplos de jogos que já funcionam como um local de convivência, onde os usuários podem se relacionar e até mesmo participar de eventos. Porém, para se chegar ao patamar que se almeja para o metaverso, muitas tecnologias ainda precisam ser desenvolvidas e aprimoradas. A expectativa é que esse tipo de ambiente evolua e permita a um usuário interagir, aprender e colaborar nos espaços do metaverso, diminuindo cada vez mais as distâncias entre os mundos físico e virtual. Os entusiastas do metaverso imaginam um ambiente onde você, com o usuário e avatar, poderá até mesmo participar de reuniões virtuais de trabalho e conferir as apresentações dos seus artistas preferidos. Interessante, não é mesmo? As fraudes de identidade no metaverso. Em um ambiente que visa ser uma réplica do nosso mundo e que até se funde com ambientes reais, é natural que as fraudes que já conhecemos hoje possam vir a ser replicadas. Nesse cenário, a identidade dos usuários torna-se um ponto crucial para evitar a prática de crimes e garantir uma boa experiência de uso do metaverso. De um lado, será importante que os internautas sejam orientados sobre questões de privacidade e façam a sua parte para proteger os seus dados pessoais do acesso de terceiros. Aqui, porém, cabe ressaltar que ainda não se sabe como o compartilhamento de informações vai funcionar no metaverso. Contudo, é sempre válido lembrar dicas gerais, como não postar dados privados de forma pública e restringir o acesso somente para contatos de confiança. Por outro lado, as próprias empresas desenvolvedoras dessa tecnologia devem assumir a sua responsabilidade e tomar medidas para evitar fraudes, como o já bastante conhecido roubo de identidade. Isso, por si só, permite que um criminoso use a identidade virtual de uma vítima para cometer uma série de outras fraudes.
De modo semelhante com o que ocorre quando um usuário tem sua conta roubada em uma rede social da atualidade, como o WhatsApp. No caso do metaverso, poderiam ser roubados dinheiro, itens raros de jogos, informações pessoais e dados de cartão de crédito. A identidade também é um ponto importante para coibir outros tipos de crimes que possam vir a ocorrer dentro das plataformas do metaverso, como assédio e racismo. Inclusive, a Meta acaba de adicionar na sua plataforma Horizon Worlds, um recurso com limites pessoais após um caso de estupro virtual. O Horizon Worlds é um mundo de realidade virtual de avatares para usuários a partir de 18 anos, que pode ser considerado o primeiro passo da Meta na direção de criar um ambiente de metaverso. Infelizmente, são os velhos crimes que já conhecemos agora encontrando um novo mundo para serem praticados. Fica assim o desafio de adaptarmos soluções para essa realidade com o objetivo de tornar o metaverso um ambiente mais seguro para todos. Glossário do setor de prevenção à fraude para CEOs. Gestão de risco. É um conjunto de atividades coordenadas que tem como objetivo minimizar ou tratar riscos. É uma estratégia que envolve ações preventivas para antecipar possíveis situações e incorporar a prática nos processos da empresa. Compliance é o conjunto de disciplinas com o objetivo de cumprir e se fazer cumprir as normas legais e regulamentares, as políticas e as diretrizes estabelecidas para o negócio e para as atividades da instituição ou empresa, bem como evitar, detectar e tratar quaisquer desvios ou inconformidades que possam ocorrer. Due diligence é o procedimento de estudo e investigação de diferentes aspectos de uma empresa, que tem como objetivo analisar possíveis riscos que essa possa trazer para os diferentes públicos interessados, compradores, investidores, fornecedores, parceiros de negócios e demais stakeholders. LGPD, sigla para Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é uma legislação específica para a proteção de dados dos seus cidadãos. Tem como finalidade assegurar o direito à privacidade e à proteção de dados pessoais dos usuários, estabelecer regras claras sobre o tratamento de dados pessoais, fortalecer a segurança das relações jurídicas e a confiança do titular no tratamento de dados e promover a concorrência e a livre atividade econômica, inclusive com portabilidade de dados. DPO, Data Protection Officer, é o profissional que é encarregado de cuidar da proteção dos dados da organização e de seus clientes. ROI antifraude. Atualmente, em cerca de 50% das fraudes que acontecem em empresas há a chance de receber um processo judicial, com custos que variam de acordo com a situação. O custo médio, para a empresa, fica em torno de R$6.000, mas o prejuízo pode ser milionário. Usando esse custo médio, calcula-se o ROI em antifraude. Para auxiliar o cálculo, criamos uma calculadora de ROI antifraude. Solução antifraude All-in-One. Um software All-in-One nada mais é do que um sistema integrado que combina diversas funções, que trabalham conjuntamente com o objetivo de desempenhar múltiplas atividades. Cafeinada, a newsletter em áudio para combate à fraude.